e abordando um pouco sobre a temática do barroco, vamos entender ele como um estilo que veio a dominar a arquitetura, a pintura, a literatura e também a música na Europa no século XVII. O entendimento do estilo barroco ele vem trazer algumas consequências de uma reforma do catolicismo, certo? E nisso inclui-se costumes, valores, relações sociais, entre outras extravagâncias vigentes nesse período. Então, nós temos aí dentro desse contexto histórico o Concílio de Trento, foi realizado entre 1545 a 1563, trazendo assim as reformas no catolicismo. Foi de certa forma uma resposta, né, à reforma protestante de Martinho Lutero. Então tínhamos aí a autoridade da Igreja de Roma que reafirmou-se depois de perder muitos fiéis por causa das reformas. Então nós temos também a Companhia de Jesus, que foi reconhecida pelo Papa em 1540 e que passou também a dominar, né, quase que inteiramente esse ensino religioso. Então, o que esse momento trouxe, né? Trouxe a questão de um papel, trouxe o papel da difusão entre um pensamento católico, que foi aprovado no Concílio de Trento, e também o movimento da Inquisição, ou seja, estabeleceu não só no campo das artes, mas nas questões religiosas, né, científicas e também no momento cultural e social. Então, nós vamos ter aí uma ameaça à liberdade de pensamento, certo? Devido a todos os contextos sociais e culturais que já haviam, que vinham existindo há muito tempo. Então, nós vamos entender aí como uma época bastante conflituosa, né? Onde a igreja ia se associar ao Estado. E isso fazia com que a arte se evidenciasse de uma forma representativa e religiosa. Então, nós temos aí, dentro de grandes palácios, né, essa composição de grandes monumentos para reverenciar, né, a ostentação da Igreja Católica, com o objetivo de causar admiração e poder também. Então, algumas das características do barroco é a arte rebuscada, exagerada, com a valorização de cada detalhe, o dualismo, as contradições e a complexidade e também sensualismo. Então, nós vamos ter também a parte do barroco literário, né? Algo mais do conceptismo e cultismo. Tivemos o barroco na Europa, né? Surge aí na Itália, considerado o berço do Renascimento e da arte barroca, onde vários artistas tiveram destaque. Nós temos Caravaggio, que ele foi caracterizado pela questão do rude, né, de suas obras. Ele trouxe aí num momento inicial pinturas de temas religiosos e contrastava, né, entre luz e sombra essas expressões de cada personagem. Vamos ter também Bernini, que foi escultor e arquiteto né, italiano, e ele trouxe carregado em suas obras um pouco também de religiosidade, mas também de sensibilidade. Temos aqui o Borromini, ele foi arquiteto e escultor também, e ele trouxe um grande destaque a algumas das catedrais, dentre elas a Catedral de São Pedro, certo? Observa os detalhes, né? Nós temos aí uma riqueza de extravagância, né? Muito detalhe, tamanhos, tridimensionalidade, tudo isso para impressionar a sociedade. Andrea Pozzo, né, foi arquiteto, pintor e decorador italiano. E nós temos aí, entre outros artistas que tiveram grande destaque na Espanha, né? E, de fato, também na literatura. Nós tivemos a questão dos poetas barrocos. Então, Góngora, Cervantes, Calderón, vários outros que trouxeram uma grande interferência de pensamento, uma interferência
de opinião, né, fazendo assim com que a sociedade voltasse o seu pensamento e a sua atenção para esse momento religioso. E em Portugal, o barroco ele vai de 1508 a 1756, com o padre Antônio Vieira, né, que ele trouxe aí um barroco literário em Portugal, mas que ele havia tido uma influência brasileira também. Então, ele traz aí uma obra chamada Os Sermões, que vai se constituir de um mundo rico e também contraditório. Então, é nesse momento que ele vai revelar um pouco de sua inteligência, mas que ele volta-se também para as questões sacras, religiosas, certo? Além de Padre Antônio Vieira, nós temos também Padre Manuel Bernardes, né, Francisco Rodrigues Lobo e Antônio José da Silva. Então, levando em consideração o entendimento dessa introdução, desse contexto histórico, né, dessa pequena introdução, vamos aqui dar um pontapé nas questões para ver se a gente entendeu esse contexto histórico, certo? Então, como é que foi, né, essa introdução do barroco na sociedade? Como que se deu? Então, faça um pequeno resuminho aí, até 10 linhas, de como que se deu essa introdução. E daqui você vai assinalar algumas alternativas incorretas, né? Se tiver uma ou duas, você vai assinalar aquela que é incorreta. Marcar entre verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, todas de acordo com o texto acima. E daqui algumas das características dos artistas e fazer a ligação entre elas. Então, ficamos aqui, né, finalizando a semana 3, e qualquer dúvida eu estou à disposição.